Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o pecado e chegamos na parte que trata do pecado original, o pecado que nós herdamos de Adão. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos ler do versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Como é que você foi vendido à escravidão do pecado? Como se deu isso? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que houve uma época, houve um tempo que o homem foi livre do pecado, mas aí ele foi vendido como escravo do pecado. Imagine, né, essa época mesmo onde tinham essas perseguições, o pessoal, né, de Portugal ia lá, os próprios africanos prendiam, né, tinham suas disputas de terras lá e suas tribos, a tribo que se superava, escravizava ali aquele povo que foi vencido, depois vendiam aos portugueses. Então, pessoas que um dia eram livres foram capturadas e vendidas como escravos. Essa linguagem que Paulo está trazendo. Você foi capturado, era livre, foi capturado e vendido como escravo. Como foi isso? Quem te vendeu como escravo? Que é o que ele diz, não é? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Eu sou vendido à escravidão do pecado. Então, nós nos tornamos escravos do pecado. Se alguém quiser dizer como é que isso se deu, pega o microfone e fique à vontade. Aí não. Sim. Tá. É. Então, no caso, quem nos vendeu como escravo ao pecado foi Adão. Certo. É isso mesmo. Nós fomos vendidos como escravos do pecado por Adão, porque em Adão nós éramos livres, nós seríamos livres, libertos, não haveria pecado. À medida que Adão escolheu a desobediência, ele passou o atestado para que todos nós, todos aqueles que viessem dele, ele se vendeu ao pecado e ao mesmo tempo nos levou juntos, não é? Justamente. Aí Paulo continua e diz assim: porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele está dizendo que preferia fazer o quê? É, é. Não deixa. Então observe, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, ou seja, ele queria fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, com a santidade de Deus, porque ele já era um cristão aqui, só que ele diz que não faz, ele faz o que detesta, e o que é que ele detesta? O pecado. Ele tem ódio do pecado, detesta o pecado, abomina o pecado, mas faz o pecado e não faz o que ama. O 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Se eu estou dizendo
que estou fazendo uma coisa que é horrível, que eu não gosto, e a lei diz o contrário, que é para eu fazer justamente aquilo que eu gosto, mas eu não faço, então eu estou afirmando, confirmando o quão boa é a lei de Deus. Ela não é ruim, ela é maravilhosa. Então o ruim, na verdade, é quem agora? Nós mesmos, né? Aí ele diz, nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Agora aqui a gente vê, né, uma complicação. Tem como a gente se justificar diante de Deus? Ah, Deus, mas não sou eu que estou fazendo, é o pecado que habita em mim. Já não sou eu quem faço, é o pecado. Teria como a gente se justificar diante de Deus? Sim, por quê? Porque ele está dizendo que, não sou eu que estou fazendo, é o pecado que habita em mim que está fazendo. Então, a culpa é do pecado e não dele, concordam? A culpa é do pecado, mas nós temos nossa responsabilidade também, né? Uhum. Nós somos seres responsáveis. Ah, Então, você ser responsável, deixar de pecar vai ser é, impossível, mas tem que buscar a santidade. Então, a gente busca ficar na palavra, buscando a gente ficar se esquivar do pecado. é. E você vê que acima ele está dizendo, eu faço o que detesto. Então, é o pecado? É. Que habita nele? É. É o pecado original que o dá poder de praticar o mal? É. Mas ele diz, eu faço. O pecado me chama e eu vou. O pecado que habita em mim. Do 18, ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Ele até quer, mas não pode. Por quê? Porque o pecado tem muito poder sobre ele. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, observa, ele traz mais uma vez o poder do pecado no interior do ser humano, no interior do cristão. Então, oi? Essa questão aí eu acho que deve ser assim. O homem, qualquer um, eu, todo homem, muitas vezes a gente se leva para o pecado. Uhum, A gente sabe que é errado, mas a nossa mente também tem alguma coisa ali que faz com que pode ser tentação mesmo externa, Satanás, pode ser algum tipo de conquista, alguma coisa que você sabe que é errado. Não pode abandonar. Às vezes é errado. Mas por algum motivo aquilo consegue dominar a sua mente, né? E alguém está dizendo, não faça não. uhum, Eu sou novo homem. é, Mas o perdão está ali. Faça. Por algum motivo consegue dominar. Né? Então, aí a questão é que muitas vezes a gente tem alguma coisa que está afetando a gente que a gente muitas vezes não quer fazer. E às vezes até cai. Mas o problema é que a gente quer resolver por si só. Mas fala assim, não, eu tenho que resolver esse pecado aí. Eu não posso deixar esse pecado me dominar. Mas aí você fala assim, eu vou resolver. Mas você é fraco, não é fraco. não consegue. Por si só ele não vai conseguir resolver. Quanto mais ele insistir, ele mesmo por si só resolver, mais ele vai ser dominado. É, Então, ele tem que entender que ele não é nada, que ele não consegue resolver, então ele tem que buscar alguém. é, Me ajuda, eu isso, preciso resolver sozinho. é, Aí, a partir desse momento, é que a pessoa vai começar a conseguir sair dessa situação. é, justamente. Então veja só, aí ele continua no 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então,
o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então a lei de Deus diz: ei, falhou, olha só como tu fez o contrário do que tu queria. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, não, aquele homem interior que foi regenerado, que foi transformado por Deus, ele tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então aqui o apóstolo Paulo, ele está reconhecendo a sua miséria, ele está reconhecendo o quanto ele foi contaminado, o quanto ele foi manchado, o quanto ele foi corrompido, pervertido pela semente que herdou de Adão, que veio passando de Adão para o filho, para outro filho, para outro, até chegar em você. Não é? Então, a semente que você herdou dos seus pais, a semente que você herdou de Adão, torna você completamente corrompido, incapaz de fazer o bem, incapaz de agradar a Deus. Aí ele diz, mas o meu homem interior, aquilo que Cristo fez em mim, ele tem vontade de agradar a Deus, de fazer o bem, mas é muito poderosa a lei do pecado, a lei da minha carne, a lei da minha natureza caída é muito poderosa. Desventurado o homem que sou, amaldiçoado o homem que sou, desgraçado o homem que sou, e agora, como eu posso me livrar do corpo dessa morte? Aí o que é que ele diz? Qual é a conclusão que ele chega? Só que nós vamos ver daqui a pouco. Por quê? Veja só, meus irmãos, vocês fazem o bem ou não fazem? Vocês agradam a Deus ou não agradam? E Paulo não. Como? Se ele está dizendo que sempre que queria fazer o bem, fazia o mal. Os textos estão dizendo aqui. Ele se enganou no que disse aqui. Tá. A gente vai voltar aqui nesse texto, tá? A forma com que vivem aqueles que foram representados por Adão. Oi, calma aí, pense direitinho, sem precipitação. Existe algum bem que a gente faz, se Jamil não lembrar, alguém lembrar, é só dizer. O que é que tu acha, Jamil? Que os dois ali estão se... Quer dizer, eu acredito que os dois estão em harmonia, porém, eu queria que ficasse mais claro, não é, mais definido. O que é que tu acha, Jamil? Existe possibilidade da gente fazer um bem que não seja corrompido diante de Deus? A gente crente, cristão. Ou tudo que a gente faz está sendo jogado no lixo? É o que, Jamil, tu acha? Sim, tudo bem. Vamos lá. Quando a gente evangeliza e tenta seguir a lei dele, isso é corrompido pelo nosso pecado ou não? E se existe alguma vez que não é? Está aberto. Então vamos lá. Pode passar lá para... Eu creio que, como está escrito em Corinto, quando a gente age pelo
a lei de Deus, a gente tem uma mente de Cristo. E a mente de Cristo é a gente age espiritualmente. E carnal, quando a gente faz a vontade da carne, está desagradando a Deus. Uhum. As duas maneiras, aquela de agradar a Deus, obedecendo a regra dele e a sua lei espiritual, e quando a gente age carnal, fazendo a vontade do nosso corpo, dos nossos membros, a gente está desagradando a Deus. Certo, mas é possível que a gente faça aquilo que Deus manda e faça de uma maneira que não agrade a Deus, que acaba sendo corrompida pelo pecado? É. Quando Deus manda que a gente glorifique a Ele, a gente tem que glorificar a Ele como Ele manda. Mas se a gente usar essa glória para si próprio, Aham. agradando a Deus, fazendo as nossas obras. Certo. Então vamos lá, vejam só o que diz a Epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 48. Olha onde está todo o mistério, todo o segredo de como é que deve ser o cristão, ou melhor, de como é a vida do cristão. Paulo estava falando de acordo com a carne dele, certo? Um cristão que reconhece que ainda tem corrupção, que apesar de ser regenerado, ele tem consciência de que até quando ele quer fazer a lei de Deus, ele peca, por conta dessa carne, dessa corrupção, que ele herdou de quem? De Adão. Olha só o que ele diz no versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, o primeiro homem foi quem? Adão, terreno. Tais também são os demais homens terrenos. Então, por isso que toda a raça humana é igualzinho a Adão. Nem culpe Adão, nem condene ele, nem dê uma de, porque ele fez isso, porque você traz a imagem de Adão. Você traz a potencialidade de Adão. Do mesmo jeito que Adão caiu, você cairia também. Aí ele diz assim, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Olha só, agora o apóstolo Paulo está dizendo que existe uma nova categoria de homens, que são quais? Celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então a diferença está aqui. É por isso que voltem aí para Romanos, capítulo 7. Depois que ele diz, miserável homem que sou, amaldiçoado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho alguém que faz por mim. Eu tenho alguém que realiza por mim. Porque os membros do meu corpo tendem para o pecado. O poder da minha carne relacionado ao pecado é muito poderosa. Eu não consigo resistir. Ainda que eu sinta todo o desejo e toda a vontade de obedecer a palavra de Deus, eu caio. Eu fracasso. Eu peco. Então esse desejo não adianta muito, porque eu vou cair mesmo. Fica só no desejo. Aí ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Ou seja, ele está reconhecendo que ele tem uma mente que está conectada com Cristo, mas uma carne que está conectada com o pecado. Porém, ele reconhece, Cristo é o meu Senhor, não é mais não é o pecado que é meu Senhor, é Cristo que é o meu Senhor. Aí, por isso que agora ele está dizendo aos irmãos que,
você precisa trazer a imagem do celestial. Não adianta você lutar com o pecado, feito vocês disseram, com as forças de vocês, com a capacidade de vocês, com a condição de vocês. Vocês vão fracassar sempre. Você tem que lutar contra o pecado, na verdade, com a imagem do homem celestial. Do mesmo jeito que o poder do homem terreno, do primeiro homem terreno, consegue conduzir você sempre ao pecado, por causa da tua carne. Da mesma forma, se você tem o homem celestial te representando agora, que não é mais Adão que te representa, mas esse homem celestial, e é nele que você se apoia, e é dele que você espera, e é nele que você confia, e é por ele que você faz, e é ele fazendo em você, então você agora consegue sim agradar ao Senhor. Tudo, meus irmãos, tudo. Foi. Ele por si só, para querer resolver o pecado, ele não vai conseguir. Mas se ele for buscar Cristo, aí é diferente. Aí é justamente aquilo. Paulo disse na primeira frase: não sou eu, é o pecado em mim, é o pecado que faz isso. Mas também, é a mesma coisa, ele fala também que também não é ele, mas é a graça que reside nele. Tem um momento que ele fala isso, a questão do pecado, mas tem outro momento que ele fala da graça, quer dizer, quando ele pratica as coisas, quando ele fala assim, não ele, mas a graça. É o que você falou e o que o presbítero também Lorivaldo falou, quando disse que não, mas quando fazemos pelo Espírito, quando fazemos no Espírito, aí honra, agrada a Deus. Ou seja, a imagem de Cristo em nós é mais poderosa do que a imagem que trazemos de Adão. Então, quando nós fazemos confiando em Cristo, confiando que Ele está à nossa dianteira, confiando que é Ele que está por nós, nos representando, isso agrada ao Senhor. E qualquer corrupção do pecado que esteja nos manchando ali, é limpa por conta dos méritos de Cristo, por conta daquilo que Cristo fez. Vamos ver aqui. Justamente. Assim também vivem aqueles que foram representados por Jesus Cristo, não é? Vivem sob os desejos de Jesus Cristo. Do mesmo jeito que o homem representado por Adão vive sobre os desejos de Adão, querendo fazer tudo que Adão escolheu de perversidade, assim também aqueles que estão em Cristo vivem representados por Jesus Cristo e pelos desejos de Jesus Cristo. Pois ele diz isso, não é? Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são os homens, os demais homens terrenos. Aí ele diz, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do celestial. Então é aqui. Como é que eu faço para agradar a Deus? Não viva. Não seja você. Viva Cristo. Seja Cristo. Que Ele seja o teu representante. Que nele você se apoie. Que nele você confie. Porque no dia que você disser assim, mas eu agora faço. Dessa vez eu venço esse pecado. Ou dessa vez eu obedeço a palavra de Deus. Você já está corrompido. Porque você não é nada. O que Paulo está querendo dizer para a gente, meus irmãos, é justamente isso. Você é um homem desventurado, perdido, não adianta. Não é a tua capacidade. É feito Jamile disse, está corrompido. Tudo o que faz está com corrupção envolvida, manchada pelo pecado. Eu faço tantas coisas boas, ajudo tudo podridão. Ajudo os pobres, faço o bem, amo meu marido, respeito ele, a minha esposa eu dou a vida por ela. Tudo que você fizer, coloque tudo de bom que você faz. Deus diz, não passa de trapo de imundícia, porque está manchada, corrompida com o pecado. Não há bem nenhum na tua carne.
Por isso que é complicado a gente dizer eu faço, eu vou fazer, eu vou conseguir. Não, você não vai. Cristo em você vai conseguir por você. E ainda que você falhe em algum aspecto, Ele está ali, te purificando, te conduzindo, te aperfeiçoando. Veja só aqui, não é que Adão te impede de ir a Cristo. É teu coração que ama ser representado por Ele, que não quer ir a Cristo. Sabe? O homem sem Cristo é assim. Ele não quer ir a Cristo. E não adianta ele culpar Adão, porque é algo que ele tem prazer de não querer ir a Cristo. O desejo dele é se afastar de Cristo. O desejo dele é semelhante ao desejo de Adão lá no Éden. Onde estás, Adão? Adão já tinha fugido, já tinha se escondido. Quanto mais distância ele tivesse de Deus, melhor ele se sentiria. Quanto mais Deus se aproximava, mais inquieto ele ficava, mais angustiado ele ficava, mais temeroso ele ficava, sem paz, aflito. Por quê? Porque agora ele não era mais santo. Ele trazia a imagem do que é terreno, mundano, carnal. Agora, ele não tem mais interesse. Do mesmo jeito que Adão não tinha, o homem também hoje não tem. O que ele diria era o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Adão vive em mim. E esse pecado que agora tenho na carne, me mata no meu pai Adão, que me amou a morte, que amou a morte e a escolheu por mim. Seria basicamente isso que você diria, certo? Olha, não sou eu quem vive não, quem vive é Adão em mim. Então eu amo representar o meu pai, eu amo representar o pecado, é disso que eu gosto. Uma pessoa sem Cristo diria isso, sabe? E uma com Cristo, que não percebe quem é que age, quem é que faz, né? Como o Altomir bem colocou também, ei, peraí, mas é Deus fazendo em você. Quando você faz a vontade de Deus da forma como Deus pede, é Ele falando em você. É o Espírito Santo agindo em você. Agora eu pergunto, então quer dizer que a gente não faz nada? É tudo Deus que está fazendo por nós? Como é isso? E agora? Passa ali para o irmão, depois para o presbítero. Aqui, irmão. Pode. Se Deus diz, apresente diante dos meus estatutos e os meus caminhos, e tu não obedeceres a meus estatutos e mandares no meu caminho, ele não vai ter maldição. Sim. Então ele tem que obedecer. Então é o homem. Certo. Deus apresenta o homem tem que ter um esforço para seguir a Cristo, porque sem Cristo não é nada. Tudo bem. Então é o homem que faz. É Deus ou é o homem que faz? Ou são os dois que fazem? É o que acontece? Passa ali para. Porque a palavra de Deus fala a respeito dos seus decretos. Então eu creio que Deus, com sua bendita vontade, decretando na vida daquela pessoa assim fará. Como a gente viu lá no Gênesis, que Deus endureceu o coração de Faraó. Então Deus interviu para aquela ação. E porque Deus, como tem escrito também, eu acho que lá em João, que fala a respeito dos que Deus entregou a Cristo, para que Cristo assim pudesse fazer a obra e a graça. Certo. Então, Deus age absolutamente em tudo em nossas vidas. Certo. Fazendo assim a vontade dele, com mérito ou com desmérito, daqueles filhos da desobediência. Certo. Tudo no contexto da sua bendita graça. Tá. Que nos fortalece e que nos dá essa condição de entendimento.
Então, mas é o homem e Deus, é o homem só depois que Deus o salvou, ou é só Deus que está fazendo? Só Deus? Creio que seja só Deus. E por que então? O Espírito Santo agindo, como a gente tem que pensar também como na Trindade. Tá. É uma complexidade, eu creio que seja isso. Deus agindo, o Espírito Santo agindo na vida do homem, trazendo ele para que ele possa ser a imagem de Cristo, representando e fazendo aquilo que Deus permitiu fazer. Certo. No último dia, o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai, porque fizeste isso, isso, isso e isso. Entra no gozo que está preparado, né? Ó, cada um será julgado segundo as suas obras. Aí fala também dos galardões que as pessoas... pega ali, Jamil. Fala também dos galardões que as pessoas terão. Tem uns que vão juntar para si palha, feno, madeira, que vão ser queimados. Outros vão juntar pedras preciosas e tudo mais. Também nós vemos o Senhor dizendo: olha, sejam muito ativos, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, é como se dissesse o seguinte: você também está fazendo, ou você está fazendo, então você vai receber algo do Senhor. É o homem que faz também, talvez, ou não? Jamil ia falar, depois o presbítero fala. Bem perto. Ótimo. Presbítero, depois Carlos. Eu creio que Deus escolhe, dá condições ao homem, e o homem não pode ser omisso. Ele tem que levar adiante o Evangelho para que o nome de Deus seja reconhecido. Tá. Não adianta o homem receber de Deus a graça, entendendo? Tá. E ficar omisso. Quer dizer, não importa, eu já estou salvo, não levar o Evangelho adiante para que o nome de Deus Certo. não seja reconhecido como. Aham. Se o homem não propagar o Evangelho de Deus, não vai ser reconhecido como alguém vai reconhecer o nome de Deus. Tá. Carlão. Veja que todos estão certos. Nada que é feito de bom não poderia, só poderia vir de Deus. Né? Certo. Como já foi falado aí, como era o versículo que os capacita e as pessoas fazem as duas obras. Está fazendo mais do que ele. Provavelmente dessa pregação dele, pelo que a questão de vida, né? Como se viveu na terra, um homem de 33 anos, e com pessoas que vão viver mais tempo, pregando e tal, para fazer uma obra maior nesse sentido. Né? Mas é justamente isso. Deus derramou graça para a pessoa. Como em Adão, nós recebemos todas as ideias, pecado, tudo. Então, com Cristo também, ele nos deu a graça. Com a morte dele, a gente tem a questão celestial como preparada. Então, a graça dele, não nós, como o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios 15, 10, que eu falei aqui, em Coríntios 15, 10, fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Certo. Então, ele faz, então, é o crente que faz. Ele faz porque Deus deu a graça. Veja só. E como é que isso funciona? Do mesmo jeito que é com Adão, é com Cristo, irmãos. Do mesmo jeito que Adão
te capacitou a ser uma pessoa perversa, pecaminosa e nunca agradar a Deus. Cristo em você deu essa capacidade a você também de agradar e fazer tudo por Deus, porque do mesmo jeito que Adão é teu representante, agora Cristo é teu representante. Do mesmo jeito que o pecado teve o poder de fazer de você uma pessoa completamente oposta ao espiritual, a Deus, Cristo conseguiu fazer de você uma pessoa completamente pronta, preparada, apta para servir a Deus, sabe? Então é dessa maneira, como Jamil colocou, como Carlão colocou, os irmãos colocaram aí. É Deus, de fato, agindo na pessoa. E por que você consegue fazer? Tem como a gente se gloriar, então, dizer, não, já que eu estou fazendo um pedacinho e Deus outro, eu vou me gloriar. Sim, mas se eu fiz, eu posso. Veja só o que é que diz aqui aquele que é representado por Jesus. O que é que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, na sua epístola? Paulo diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive. Lembra lá Paulo falando da sua carne? Ali ele estava dizendo, quando sou eu que vivo, é só essa tragédia aqui. Sempre com vontade de fazer o que Deus quer, porque agora eu conheço, eu tenho o Espírito, o Senhor está comigo, eu quero fazer o bem, só que eu sou esse traste, que só faço o que é mal. Quando sou eu que vive. Mas quando você morre, e Cristo agora ressurge em você, você vive Cristo. Ou melhor, Cristo agora está vivendo em você. Então é você fazendo por quê? Porque é Cristo fazendo em você, sabe? Usando a tua vida do mesmo jeito que o pecado usava a tua vida. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se alguém olhasse, nossa Paulo, tu faz muita coisa, viu? Se ele diz, não, Cristo em mim. Então não tem glória para ele. Se ele está reconhecendo que não é ele, mas Cristo nele, que ele entende que se Cristo sai, o que é que ele faz de bom? Nada. E se Cristo vive nele agora e não ele mais vive, então Cristo vai fazer tudo que agrada a Deus. E aí ele diz, esse viver que agora tenho na carne, aí ele volta a falar da carne, ele diz, eu reconheço, é uma luta, eu estou na carne ainda, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. Sabe? É o que Pedro disse. Quando todos os seguidores de Cristo começaram a abandonar ele porque não tinha mais pão, e Jesus Cristo e os apóstolos chegaram, Senhor, estão indo embora. Deixe ir. Deixe ir. E aí Jesus Cristo disse, e vocês não querem ir também não? Aí Pedro, não Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna. E nós sabemos que tu és o Filho do Deus vivo. Então observe, essa fé no Filho de Deus é que move você, é que faz você ser transbordante de alegria, transbordante de vida, transbordante de obediência, de temor, de amor. Mas essa vida de Cristo em você, não tem como você se gloriar. Porque se você fosse se gloriar e Cristo ia dizer, tá bom, vá, quer dizer que você consegue, né? Tá, eu saio e você fica. Que triste seria. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tá bom, meus irmãos? Então, a nossa vida é essa, estar em Cristo. Aí você é capaz, sim, de fazer o que honra, o que agrada a Deus. Por isso, aquele que nos representou deve também guiar os nossos passos. E eu termino com a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6, que diz, aquele que diz que permanece nele, eu estou em Cristo, Cristo vive em mim, então, meu amigo, minha amiga, ande assim como ele andou, porque se Cristo vive em você, então não é você que vai viver, andar, é Cristo que vai andar em você. Então assumamos, não é, essa compreensão
e esse compromisso diante de Deus, sabe, de dizer, não, o que Cristo faria? A palavra dele diz que qual é o caminho que eu devo tomar, a escolha que eu devo tomar, essa então eu vou tomar. E você conseguiu, fez o que agrada a Deus. Aí você diz, nossa, como é bom ver, sentir, experimentar Cristo vivendo em mim, porque eu só pude graças a Ele. Pega aí, passa ali para o Altamiros. É verdade. É. Justamente. Você não. O pecado está em redor, mas cabe a você agora dominar. Por quê? O corpo pertence a Cristo. A mente está escrava em Cristo. Mas todo mundo vai pecar. Já vi vários crentes abandonar as igrejas, abandonar a fé, por conta que pecou. Porque não te ensina de que é o pecado. Você vai pecar, irmão, até você morrer. Agora que você tem Cristo na vida, quando você se recorrer, então o Cristo era advogado. Porque qualquer um, nenhum tem condição de sobreviver se não for a graça de Deus na vida. Porque quando tu erra, vem uma coisa na mente dizendo, olha, quando tu fizesse isso, mas tu errasse. Vê se ela não te domina, a mente. É a mente de Cristo batendo na sua cabeça. Tu não é crente. É verdade. Hoje, no estudo de hoje, aprendemos uma coisa muito importante, meu irmão. A diferença do velho homem Adão, que é aquelas pessoas que ficam ligadas à coisa do mundo, não se preocupa com a celestial de Cristo, que se a gente vivermos sem Cristo, não somos nada, para nada servimos, não passamos de pecadores, mal pecadores. Mas quando o homem é alcançado por Cristo e ele vive uma nova criatura, como Cristo habita em todos nós que temos a mente de Cristo, essa é a grande diferença. A gente tem que obedecer à lei de Deus e ser guiado por Cristo, porque sem Cristo não somos nada. Bom, amados, nesta terça-feira aqui na Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, mais do que um aprendizado, tivemos uma verdadeira lição de convivência, uma convivência conosco mesmos. Porque entendemos que nós, por méritos próprios, não podemos andar sem que tenhamos a presença viva de Cristo em nós. E essa presença viva nos faz conduzir por caminhos que são direcionados unicamente por Ele. Viver uma vida de santidade não é fácil, e a gente bem sabe disso, mas precisamos ter em Cristo toda a força necessária para vencermos e vivenciarmos uma nova vida. É um aprendizado muito diferente, porque a gente vive um mundo muito cheio de ideologias e de filosofias que vão nos colocando em nossa mente e nos adoecendo espiritualmente. E é necessário acordarmos. Como Jesus falou para Nicodemos, é necessário viver de novo. E viver uma vida de santidade. Então, o aprendizado de hoje aqui na escola bíblica foi um aprendizado de vida eterna. E eu convido você de casa para que você possa também se fazer presente nesse momento tão especial de aprendizado e de comunhão com os irmãos. Venha estar com a gente. Aprendemos nessa noite, irmão, o quão é importante estar na casa do Senhor, aprendendo a sua bendita e eterna palavra, e falamos do resgate que viemos. Saímos do velho Adão, caído em Adão, ressuscitado em Cristo, o novo Adão. Que o Senhor assim nos abençoe, nos guarde, nos cubra na sua graça, na sua misericórdia, porque em Adão somos o velho homem caído, e em Cristo renovado, o novo homem, que representa o homem celestial. Que Deus abençoe a todos.